Olá, como andam os estudos das estruturas seletivas? Tudo bem, por enquanto? Eu queria nesse vídeo dificultar um pouquinho mais, dificultar não, né? Facilitar na solução de problemas, mas só complementar um pouquinho a estrutura seletiva, lembrando que a gente já falou um pouquinho sobre as condições quando a gente falou de operadores. Você lembra que eu te falei que os operadores seriam utilizados na construção das condições? Nós já vimos exemplos no qual isso se provou verdade, né? A gente viu que a gente usa nas condições operadores relacionais, por exemplo, para testar se o valor de uma variável é maior ou igual a 16, como a gente fez naquele exemplo do pode votar, né? O que eu quero te mostrar hoje é que, às vezes, eu não tenho uma condição só para avaliar. Às vezes, eu tenho que avaliar 2 condições, 3 condições, né? E aí, eu vou precisar criar condições mais complexas. Condições nas quais eu utilizo, por exemplo, não só operadores relacionais, mas operadores lógicos para construir uma expressão um pouquinho mais complexa e mista, como a gente viu na aula de operadores, certo? Então, dá uma olhada no slide para a gente ver essa situação que eu estou te apresentando. Nessa situação, a gente está querendo informar se um número é par e positivo. Então, eu tenho 2 situações. Uma é o número ser par e outra situação na qual o número é positivo. Então, eu tenho que avaliar a condição do par e a condição do positivo, e as 2 precisam ser verdade para que eu dê essa mensagem, se o número é par e positivo. Ele não pode ser ímpar e positivo, né? Senão eu estou dando uma mensagem errada. Então, observa esse trecho destacado. Eu testo não só resto igual a 0, que é a condição para o número ser par, mas eu testo também o número, que está armazenado na variável num, maior do que 0, para ele ser positivo. Então, eu tenho 2 condições para testar relação, né? E no meio delas, eu coloco um operador lógico para construir uma expressão mais complexa. Por que é que eu usei o operador e não o operador ou? Se eu usasse o operador ou, faria diferença? Lembra, a gente tem as regras para resultar em verdadeiro, né? Eu usei o e porque eu preciso que as 2 condições sejam verdadeiras para que essa mensagem seja exibida. Se eu usar o operador ou, vai bastar que uma delas seja verdadeira para que a mensagem seja exibida. Então, eu posso ter um número par, negativo, e vai aparecer essa mensagem, este número é par e positivo. Errado, né? Então, eu estou criando uma restrição que diz o seguinte, olha, resto tem que ser igual a 0 e num tem que ser maior do que 0 para eu poder dar essa mensagem da linha 3. Então, veja como é importante você saber qual é o resultado retornado por uma expressão com operador e, com operador ou, né? Porque senão você vai construir de maneira equivocada essas condições e essa condição maior, né? Que seriam essas 2 avaliações. No C++, logo abaixo, a gente tem o exemplo de como ficaria. O operador e é representado pelos 2 caracteres de e comercial, mas as condições permanecem as mesmas, né? Resto tem que ser igual a 0 e num tem que ser maior do que 0. As 2 têm que ser verdadeiras, ok? Para essa mensagem aparecer. Veja esse outro exemplo, no qual eu quero dizer se é dia ou se é noite. Então, para eu dizer que é dia, eu restringi uma faixa de horário. Se estiver entre 6 horas da manhã e 18 horas da noite, né? 6 da manhã e 6 da noite, eu vou dizer é dia. Senão, eu digo é noite, ok? Então, olha só, eu peço para a pessoa me informar a hora, ela me diz a hora e eu testo só a hora mesmo, tá? Sem os minutos, nesse exemplo. E eu testo se essa hora maior ou igual a 6 e esta mesma hora menor ou igual a 18, por exemplo, se a pessoa me diz que é 12 horas, 12, hora maior ou igual a 6, 12 maior ou igual a 6, sim, é maior. E menor ou igual a 18? Sim, é menor. Então, as 2 condições são verdades, quando a pessoa me diz que são 12 horas. E aí eu exibo na tela, é dia. Vamos supor que a pessoa me diga, eu pergunto a hora, ela coloca 20, são 20 horas. 20 é maior ou igual a 6? É maior ou igual a 6. Mas 20 é menor ou igual a 18? Não é menor ou igual a 18. Então, eu tenho a primeira condição verdadeira, 20 maior que 6.
mas a segunda não é verdadeira. Como eu estou utilizando o operador e, eu não vou exibir a mensagem é dia, eu vou exibir a mensagem é noite. Então, observa que, mais uma vez, a escolha desse operador foi essencial para eu ter uma corretude nesse algoritmo, né? Se eu troco pelo operador ou, daria errado. Agora, em C++, a gente tem a condição como ficaria. Novamente, só troquei a representação do operador, né? Quer dizer, e todos os outros comandos, mas falando da condição em si, que é o que a gente está avaliando, a gente trocou somente essa situação do operador lógico pelos dois E comercial. Você que já deve ter sido aluno certamente em muitos lugares, deve ter passado pela situação de ter que ser aprovado numa disciplina, não só em função da média que você obtém, média final, mas também em função da sua frequência, né? Você tem que tirar uma média mínima X e frequentar um percentual, normalmente é 75% mínimo de aulas. Então, ser aprovado numa disciplina depende não só da sua média final nela, mas também da sua frequência. Vejam, então, que a gente tem duas condições, né, para avaliar, média e frequência. Se a gente fosse fazer um algoritmo e um programa para resolver esse problema, dá uma olhada em como ele poderia ficar. Veja só comigo esse slide, em que eu crio duas variáveis, uma para saber qual sua média, outra para saber qual sua frequência. Coloco na tela a mensagem informe a média final, para o usuário me informar a média e eu guardei na variável média. Gente, média e frequência, as variáveis sem acento, porque eu não posso ter acentuação em nome de variável, tá? Diferente da mensagem. Veja lá na mensagem, informe a média com acento final. Aí tudo bem, eu posso. Lá embaixo também, informe a frequência com acento, porque aí tudo bem, é a mensagem, mas na variável, não. Então, eu leio média e frequência. Não tenho processamento de cálculo para fazer nesse exemplo, porque o que eu quero é, com base nessas duas informações, dizer para o aluno se ele foi aprovado ou reprovado. Então, veja como fica essa condição. Se a média maior ou igual a 6, ou seja, ok, você obteve a média, e a frequência maior ou igual a 75, ok, você teve a frequência mínima. Então, aluno aprovado. Se não, aluno reprovado. Se a média ficou abaixo de 6 ou se a frequência ficou abaixo de 75, eu vou dizer que o aluno foi reprovado. Então, essa é uma situação na qual avaliar só a média não vale. Ou avaliar só a frequência não vale. Eu tenho que avaliar as duas variáveis para poder dizer se o aluno foi aprovado ou reprovado, certo? Vamos ver como é que ficaria esse programa. Declarei as variáveis média e frequência como float, mostrei em tela a mensagem para o usuário, informe a média final, guardei a informação que ele me deu na variável média, informe a frequência, guardei na variável frequência e vou testar. Se média maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75, eu digo que o aluno está aprovado. Se não, o aluno está reprovado. Queria chamar a atenção para essa acentuação nas mensagens. Numas aulas, logo lá do início, eu te ensinei como é que você faz para colocar o C++ para exibir esses caracteres, né? Do jeito que eu fiz o meu programa aqui, mais simples, esses caracteres vão ser exibidos de maneira errada, os caracteres acentuados. Mas lá na aula, logo na aula inicial, se não me engano, na aula 3, você tem lá explicadinho como é que você faz para mostrar esses acentos no ambiente do Dev C++. Veja então, gente, que nem sempre uma condição, avaliar uma condição, vai resolver o nosso problema. Às vezes a gente vai ter que avaliar duas condições. Se você pensar naquele programa do triângulo, no problema do triângulo, em que a gente fez a avaliação de quantas variáveis seriam necessárias, e eu te falei assim, esse algoritmo não dá para você fazer ainda não. Por quê? Porque a gente vai precisar testar, né? Se L1 igual a L2... e L2 igual a L3, então você tem um tipo de triângulo, né? Então você vai construindo condições. Aí você vai me perguntar, ué, Luciana, eu só uso E na avaliação de condições, na construção dessas condições mais complexas? Não, você pode usar o OU. Lembra que a gente tem um tipo de triângulo no qual dois lados têm que ser iguais, dois lados quaisquer. Então eu posso ter L1 igual a L2 ou L2 igual a L3,
ou L1 igual a L3. Então, nessa situação, não é o E que você vai usar, é o OU. Então, dedique-se aos exercícios. Tá ficando mais complexo, mas os exercícios estão aí para te ajudar a ver quais são suas dúvidas para você sanar e a gente ir progredindo no aprendizado de programação, ok? Bons estudos, até o próximo vídeo.